Fala pessoal do Vale do Mundo, estamos aqui diretamente dos estúdios da Ribeira Plus em mais uma sessão de gravações do nosso Pod Vale do Ribeira. E novamente eu e minha parceira e amiga Ira, tudo bom, Ira? E aí, Doug, tudo bem? Bem. Ótima camiseta, hein? Quem quiser depois entre em contato Olha aí para só, adquirir. É claro. E você que está em casa nos assistindo, muito obrigada pela sua audiência. Aproveita este momento, aperte o sininho para que você não perca nenhum programa. Indique este vídeo, indique este episódio para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, conheçam a comunicação aqui no Vale do Ribeira e tudo que pessoas maravilhosas têm feito pelo Vale. E principalmente no episódio de hoje. Muito importante para todo mundo, não é, Doug? O papo hoje vai ser bom, hein? E vamos falar também, né, outra coisa boa é o nosso grande apoiador, a Anamarca Serviços Náuticos, né? Você que ainda não tem sua habilitação náutica, está procurando como fazer, como tirar, qual é o procedimento, entre em contato com o pessoal da Anamarca. Eles vão te dar todo o suporte, curso teórico, prático, para você poder conquistar a sua famosa CHA, né? Como a gente sempre fala, carteira de habilitação amadora. Então, navegação com segurança e responsabilidade tem que estar habilitado. Tá? Entre em contato com a Anamarca ou entre em contato conosco. Sempre vai ter cursos aqui na região. Tá? Então, a gente sempre tem a parceria com a Anamarca para cursos de formação de condutores. Então, fique atento nas nossas redes sociais ou da Anamarca para poder estar tirando a sua querida e famosa CHA. Documentado, seguro, né? Saiu, manda foto pra gente, marca a gente, convida também, né? Convida a gente para passear também, né? E vamos curtir o Vale. É demais. Isso é o fundamental, vamos curtir o Vale, que o Vale é lindo. E hoje, né, a gente está com mais uma pessoa especial aqui, num episódio muito importante. Né, falando em segurança, né, pessoas do Vale, a sociedade. Vale, como está a segurança no Vale do Ribeira. Né? Então, hoje vai ser um papo muito bom. E a gente está hoje com o Capitão Freitas. Freitas, prazer, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma satisfação te receber aqui. O prazer é meu, satisfação. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição para falar dos assuntos sobre segurança pública. Muito bom, seja bem-vindo, obrigada. Obrigada. Principalmente pelo assunto que é diretamente com a sociedade e comigo ainda. Achei ótimo você vir aqui trazer informações para a gente. Obrigado pelo convite novamente, né? E estamos aí para esclarecer sobre alguns crimes que muito ocorrem, muito importante aí na nossa região. A gente hoje vai falar um pouquinho de uma questão que ficou em evidência aí muito grande, né? Do ano passado para cá aconteceram alguns casos, né? E infelizmente, né, algumas situações de tragédia. Mas é um assunto que é muito potente, muito forte. Precisa ser debatido, precisa ser conscientizado. Quanto mais informações, quanto mais a gente conversar e saber o que procurar, onde procurar, melhor vai ser para todo mundo. Então, né? A gente vai falar um pouquinho hoje de feminicídio e também de segurança pública. Né? Então, Freitas, já que a gente tocou no assunto, fala para a gente um pouquinho sobre essa questão do feminicídio, né? Principalmente aqui no Vale. Casos, o que você quiser falar sobre o assunto aí está à disposição, livre. O feminicídio um caso, na verdade, é um homicídio que ele é uma qualificadora do homicídio. Né? Então, o feminicídio ele é um artigo que foi alterado em 2015 pela Lei 13.104, que deixou o feminicídio como um agravante do homicídio. Tá? Primeira parte é isso daí. Acontece que é o seguinte, o feminicídio teve 2 casos aqui na nossa região de feminicídio, porém eles não estavam relacionados diretamente com a violência doméstica. Então, os 2 crimes que ocorreram aqui o ano passado, eles foram de stalking, né? Que é o perseguidor que fica observando a vítima e espera uma oportunidade para atuar e cometer o feminicídio. Então, assim, esses 2 casos concretos que aconteceram aqui em Registro, foi uma moça saindo da faculdade, né? Sim. Que foi um dia que o pai dela não foi buscar ela na faculdade, ela foi para o ponto de ônibus sozinha e esse stalker, observando ela, aproveitou a oportunidade e arrastou ela para o matagal e acabou cometendo o homicídio, não levando nenhum pertence nem celular. Então, assim,
a priori, pelo que foi levantado à época, é um amor não correspondido, um crime passional, um amor não correspondido, legalmente falando. Sim. Outro caso que aconteceu recente agora foi um vizinho que matou a moça que morava ali na frente da casa dele, né? Não me recordo exatamente os nomes e as datas e o bairro, Tranquilo. mas ele observou ela, também ele tentou pedir ela em namoro algumas vezes, né? Ela não aceitou e como ela morava sozinha, ele aproveitou a oportunidade, uma determinada horário começo da manhã, por volta das 5, 6 horas da manhã, pulou na residência, teve a violência sexual e o feminicídio, né? Então, assim, esses dois casos vai de encontro, né? Vai contrariamente à violência doméstica, que é o geral do feminicídio, que a maioria dos casos acontece na residência e com o familiar próximo. Sim. Basicamente, esses dados que é importante a gente esclarecer aqui na nossa região, que aconteceu. Sim. E agora a questão, né, dessa dentro de casa, né? Esse é um grande problema, né, social que a gente tem, né, não só no Vale, mas no Brasil inteiro, no país inteiro, de ocorrer esses casos dentro da casa da pessoa, da vítima, né? Então é muito complicado, né? Poder até, acho que para investigação também, às vezes é difícil Sim. de poder entender o caso, né? O feminicídio, a característica dele é bem semelhante ao homicídio, né? O que acontece? A maioria do homicídio, ele ocorre cerca de 90% com pessoas próximas e conhecidas, tá? Tem até documentários aí na Discovery e outros canais, né, que esclarecem bem isso daí. Então, o feminicídio não foge muito da regra. Então, o feminicídio, a gente tem até dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que são pessoas próximas, em sua maioria gerado da violência doméstica. Cerca de 64% é familiar, 28% é parceiro íntimo ou companheiro cônjuge, e o restante são desconhecidos, né? Então, assim, 64% mais 28% dá quase que 90% dos casos dentro de casa. Dentro de A casa. pessoa que você confia, a pessoa que você convive, a pessoa que ninguém acredita. Exatamente. É o parceiro, é o cônjuge, é o ex-companheiro, né? E 90% é o agressor, né? O autor é homem, né? 90% é homem. Tem casos também de mulheres casadas com mulheres que ocorre também, mas é a minoria, né? Sim. E, então, assim, é preocupante porque é um crime que ele, como acontece dentro da residência, é difícil de você prevenir, né? Com policiamento, com uma investigação, porque a casa, você não pode entrar na casa de qualquer pessoa para fazer uma investigação, para fazer uma prevenção, né? Sim. Então a gente usa dos meios, que nem vocês têm aqui podcast, tem um conselho de segurança, uma reunião mensal também que a gente tem aqui no Vale do Ribeira. Muito importante. Como que é essa reunião e onde que é? Então, todo mês tem uma reunião que chama CONSEG, que é Conselho de Segurança, né? Todos os municípios onde há um batalhão tem essa reunião. Aqui em Registro, né, especificamente, acontece toda a última terça-feira de cada mês, às 19 horas, no Bunkiô, ali no Salão Nobre do Bunkiô. Ali. Aí os membros natos que vão, os membros obrigatórios, né? Vai o delegado titular. A última vez que eu participei foi o delegado Daniel Rocha. É o comandante de companhia, que estava o capitão Jesus. E o presidente do CONSEG, que é o Dilson Tsunoda, né? Ele é policial civil e tem empresa de segurança, né? Que cuida da segurança de eventos. E é aberto ao público. População em geral. Então, população em geral. Então, é interessante o pessoal saber disso, porque essas demandas que tem de solicitações de policiamento, algum indivíduo suspeito, alguém que conhece alguma moça, alguma jovem... Estiver se sentindo perseguida, alguma coisa. Perseguida, ameaçada, que precisa de uma orientação, pode ir na reunião lá, esclarecer a situação para o delegado diretamente, para o capitão comandante de companhia aqui da área, que fica no batalhão aqui, esclarecer a situação e eles vão dar o direcionamento.
De repente, eles até tomam uma atitude, ele já chama ela para ir na delegacia, fazer uma medida protetiva, já pede para a viatura ir lá na residência dela, ver o que está acontecendo, e se o agressor, e se realmente houver a agressão e essa ameaça, né, de morte iminente, pode até gerar já um flagrante ali, né? Ele já orienta ela para registrar e gerar E um se flagrante. ainda não tiver, e ela estiver se sentindo ameaçada, e estiver buscando, assim, orientação, recurso, dali vocês vão dar esse acolhimento provisório. Ela vai poder ir até lá, conversar com você, se esclarecer, mesmo que não aconteceu o crime ainda, mas ela pode se sentir ameaçada. Sim. Os requisitos aí do feminicídio, eles são alguns requisitos, né? Não só a violência física, né? Mas a violência psicológica, importunação sexual, assédio sexual, divulgação de cenas obscenas, né? Cenas, né? De pornografia, vamos dizer assim. E a ameaça de morte é a mais grave, uma das ameaças de morte, e a agressão física vai progredindo, né, O crime, né? o crime, né? Então, assim, quando há a ameaça de morte e a violência física, Aí já está no momento já está no momento de realizar o flagrante, Aham. entendeu? Fazer um flagrante aí contra o agressor, além da medida protetiva, fazer um flagrante contra o agressor. Daí a moça, a vítima, né, no caso, né, que a maioria é mulher, né? Sim. Ela vai na delegacia ou ela chama a viatura 90, ou ela pode ir diretamente na delegacia da mulher, também tem a DDM, né? Ela se sentiu, ela tem como, se ela tiver provas é melhor, né? Se ela tiver provas ali, o WhatsApp, alguma ameaça Foto, ali, alguma foto. coisa. Se não tiver provas, é importante levar uma testemunha, né? Alguém que viu, alguém que está presenciando. Sempre tem alguém Porque que... você falou, por exemplo, da importunação sexual, né? Vamos colocar como uma coisa, muitas aspas aí, leve, né? É muito comum. É muito comum. Não tem mulher que não tenha uma história de importunação sexual e que para a sociedade é super normalizado como acontece. É muito comum você pode perguntar para qualquer mulher em que ela vai atravessar a rua quando ela ver um homem vindo, porque em muitos desses casos haverá uma importunação sexual. O caso de não ter é muito menor do que o caso que se tem, né? E não é algo que se tem provas, não chegou a um crime de fato ainda, mas isso existe. E para as mulheres, aí eu digo por mim, né, e por outras também, é muito difícil você chegar num lugar, porque é tudo intimidador, você está assustada, você está com medo, a sociedade não acredita. As famílias não acreditam, as famílias não dão apoio. São poucas pessoas que param para realmente acolher uma mulher e uma outra pessoa numa situação no caso desse, por exemplo, né? Mas vamos pegar as mulheres, né? Certo. Então, mães também que trabalham sozinha, vivem sozinha, porque é violência contra mulheres, contra as crianças também. Então, ter um lugar de apoio, até mesmo antes de acontecer o crime, né? Por isso que eu pergunto se, eu vou chegar lá, eu saí de uma rua 8 horas da noite e eu me senti ameaçada. E aí eu chego lá, mas ele estava com arma? Não. Ele te bateu? Não. Mas a gente sabe, né, quando isso pode acontecer, antes de chegar ao crime, né? Então eu queria saber sobre isso, né? Como que a mulher pode chegar lá, né? Se ela vai ter esse acolhimento. A gente estava conversando também, você está falando da necessidade de ter no município um centro para mulheres mesmo, né, desse acolhimento. Aí você poderia também falar um pouquinho para a gente disso, dessa necessidade de se ter aqui. Não que isso não vá ajudar, mas o quanto a gente precisa de mais ainda, né, da segurança, de fato, e desse acolhimento para uma vítima que está assustada, está com medo. Pode não acontecer o crime? Pode não acontecer, mas baseado nas estatísticas, a gente sabe que a maioria acontece. A importunação sexual, em 2024, teve um aumento de 48% dos casos registrados, né? Isso é muito alto. E o assédio sexual, que é um pouquinho mais grave, 28% teve aumento, né? E divulgação de cenas obscenas referente a ex-parceira, companheira e cônjuge, por questão de ciúmes, aumentou 47%. Então, a gente está numa estatística muito preocupante, né? É muito preocupante aí. Bom, da parte formal referente à vítima, da importunação e do assédio, tem que registrar a ocorrência, tem que ir na delegacia.
É interessante sempre levar alguma prova material, né, alguma conversa, o print das conversas, WhatsApp, alguma coisa, se tiver. Se for desconhecido, levar uma testemunha, uma amiga, né, amiga, mãe, parente que visualizou ou que presenciou parte dessa importunação, levar para registrar essa ocorrência. Aí o que é feito? A investigação ela vai ver as câmeras do comércio, vai pedir via ofício que o comerciante disponibilize uma filmagem ali do comércio para pegar a trajetória e o horário que ela foi importunada, né? Com gracejos, vamos dizer, para não falar palavras, né? Que começa assim, pegar aquela filmagem, angariar no inquérito policial, né? Anexar tudo e expedir um mandado de busca e apreensão ou até de prisão contra esse agressor, vamos dizer, né? Então, sempre é interessante e importante registrar, mas registrar com o máximo aí de informações e já registrar, possíveis. né? Não deixar chegar e mais além, né? O que acontece sim, a importunação, ela fala um gracejo, depois vai lá, passa a mão, depois vai lá, ela Tenta passa de agarrar. novo, tenta agarrar, depois vai lá, o que acontece? Vai lá, pega, leva para o matagal E aí já foi. acaba matando. Então, se no início, né, começar a acontecer isso, já procurar Já já fazer um BO ali. faz um BO, porque ela vai, com as informações repassadas, ela vai falar assim, ó, existe um cidadão, um indivíduo, que toda vez que eu passo em frente, venho da faculdade, venho da escola, ou volto para a escola, ele fica importunando, fica falando, fica mexendo, e diz que da próxima vez que eu passar, se eu não der atenção para ele, ele vai me pegar e vai, né, cometer violência sexual. Então, ela tem que levar ao conhecimento das autoridades. Tem a DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher, né? E tem a Delegacia Comum. A Delegacia Comum, geralmente fora do expediente, né? E a DDM durante o expediente, de segunda a sexta. Por quê? Porque formalizando, além de virar estatística, é mais fácil de chegar ao agressor aí, né? Mais fácil de chegar ao agressor e expedir um mandado de prisão para ele, né? Então, assim, sempre é interessante registrar e procurar ajuda, né? E da Casa da Mulher. Infelizmente, até onde eu sei, a nossa região aqui, em registro, não tem a casa de acolhimento à mulher. Eu trabalho atualmente em São Paulo, trabalhei aqui 5 anos. Lá em São Paulo, na Zona Sul, ali na região de Interlagos, e na Zona Leste, na região de Itaquera, tem uma Casa da Mulher. Tá? Como que funciona, basicamente, a Casa da Mulher? A moça, a vítima vai na delegacia, registra a ocorrência, né, de importunação, violência sexual, violência psicológica e etc. Aí ela é encaminhada para a Casa da Mulher. Na Casa da Mulher, ela passa por uma triagem, né, por psicóloga, assistente social. Aí verifica que se for uma pessoa que não tem uma condição financeira, eles encaminham para um acolhimento, que é um alojamento, um albergue provisório só de mulheres vítimas de agressão, que é um endereço desconhecido, geralmente relacionado com a prefeitura, né? Então, é desconhecido o endereço do agressor. Também, dependendo da situação, se essa mulher ficar mais de 30 dias nesse acolhimento, nesse albergue, ela pode também solicitar. Tem um advogado também específico lá para violência doméstica, na Casa da Mulher, solicitar para o judiciário um auxílio aluguel de R$900. Tá? Aí ela vai morar nessa casa de aluguel, distante do agressor. Para quê? Para não acontecer o feminicídio. Tá? Não acontecer o feminicídio. Para ela ter a vida dela normal, né? E para ela recomeçar a vida dela. Então, assim, aqui, infelizmente, a gente não tem a Casa da Mulher. Como que órgão que poderia trazer isso, abrir isso aqui em registro, a movimentação? Como que isso poderia acontecer aqui no Vale? É assim, é um convênio. Em São Paulo, é um município, né? Essa Casa da Mulher ela é administrada pelo município, pela prefeitura, né? Que tem um convênio com o Estado, através da DDM, né? Aqui poderia, né, a prefeitura, algum representante, né, da prefeitura, e até a Secretaria de Segurança Pública, né, para firmar um convênio. E trazer para cá, firmar né? um convênio, ó, os casos registrados de ameaça de, vamos dizer assim, os principais, ameaça de morte
e a violência física. Né? Pelo menos esses 2 casos registrados na DDM ou a delegacia comum, para ter algum local disponibilizado pela prefeitura, conforme o modelo em São Paulo, para ela ficar provisoriamente, né? De 15 a 30 dias. Até, esse provisório, na teoria, seria até achar o agressor e prender o agressor, né? Porque tendo ameaça de morte e tendo violência física, já tem a materialidade para você prender em flagrante. Sim. Então, assim, ela ficaria de 15 a 20 dias, prendeu o agressor, aí ela decide, você quer morar de aluguel, você quer auxílio aluguel de R$900, ou você quer voltar para sua casa, morar com sua mãe ou parentes. Aí ela escolhe, né? Se ela quiser auxílio aluguel, ela tem esse auxílio durante um período, um ano, alguns meses ou um ano, Sim. normalmente. Aí ela retorna para casa dos parentes ou fica nesse lugar não conhecido do agressor, né? E o agressor permanece preso, que seria o correto, permanecer preso para não... A gente estava conversando antes no programa, né? Por isso que eu acabei já perguntando essas coisas para ele, né? Porque assim, acontece bastante da mulher começar a sofrer essas violências, aí ela vai lá na delegacia, procura, né? Faz a queixa, mas depois quando ela volta para casa, e aí o cara na vingança e tal, e aí vira o feminicídio, né? E esse é um momento que, assim, dentro da segurança já tem um sinal, mas, não, como você falou, não tem como entrar na casa da pessoa, você não tem como impedir isso até acontecer. Sim. E isso seria uma forma, nessa casa da mulher, seria uma forma de dar esse suporte para evitar esse feminicídio e qualquer outro tipo de violência, né? Com certeza, porque como inúmeros casos, né, a polícia também não tem como ficar e a polícia está, né? Na segurança. Uma outra coisa que eu ia perguntar para você, além dessa casa, né? Como que a sociedade, órgãos públicos, a sociedade, nós, né, organizações, né, podem conscientizar as pessoas sobre isso, porque a polícia ela vai entrar depois na segurança, né? Ela não pode entrar na casa, ela não pode ir lá e falar para a pessoa, né? Sabe? Nem para o cara e nem para a mulher, né? Ela não pode fazer nada. Mas até chegar a isso, né? Um dos casos que a gente estava comentando, né? Que aumenta a bebida, o consumo de drogas, né? Isso tudo leva para dentro de casa. Mas como que as outras pessoas, como que a gente pode agir numa situação assim? Você fala questão de prevenção? Prevenção. Bom, assim, como acontece a maioria dos casos, feminicídio é na residência, a gente depende muito do familiar, né? Do familiar, do parente. Vizinho ali, prestar né? atenção, Vizinho, né? Ser sensível. Trazer o conhecimento das autoridades, né? Então, sim, o que acontece, inclusive algumas mães, pela dependência econômica, muitas das vezes, do agressor, que às vezes o agressor é o único que trabalha na residência, e ali a esposa e as filhas, vamos dizer assim, né? Os filhos dependem dele, acaba que não comenta, não fala com outras pessoas de fora da casa, ou comenta com a mãe, a vítima, né, comenta com a mãe, e ela não leva o conhecimento com medo da separação e perder aquela dependência financeira do agressor. Então, assim, é uma coisa histórica que acontece no Brasil. Nos países da América Latina acontece muito, né? A gente até conversou, na Cidade do México também tem muita violência doméstica lá. Né? Então, assim, essa dependência econômica acaba limitando a vítima, além da vergonha, além de outros fatores aí de não se expor, né, negativamente perante os vizinhos, outras pessoas, né? Porque ela também às vezes quer preservar os filhos, né? Tem toda essa Tá questão. fragilizada, né? Você tem... Quando as pessoas perguntam, nossa, por que não denunciou? Gente, camadas e camadas, né, de exposição. Né? Então, assim, acaba que a vítima se sente envergonhada, a mãe, além da dependência econômica, se sente envergonhada e não leva ao conhecimento. Não vai na delegacia registrar para fazer uma investigação, um inquérito, colher as provas e mandar para o judiciário solicitando uma prisão dele, né? Uma medida, além da medida protetiva, uma prisão, né? Então, antes de chegar a vocês, né? É importante que a família preste atenção e dê esse suporte, né? Há ocorrências eu trabalhei aqui quase 5 anos, há ocorrências que você chega na residência e a mãe, às vezes a vítima, o agressor, sei lá, passou a mão na vítima ou de alguma forma ali teve o assédio sexual, né? Mas não concretizado em violência sexual. Teve o assédio sexual, só que chega lá muitas das vezes a mãe fala que não viu nada, que não sabe de nada.
e acaba defendendo o agressor. Ou faz vista grossa, né? Sim. E aí a gente pergunta para a menina que é menor, mas a menor, ela é uma informante, ela não é uma prova concreta, né? Porque o menor, ele é o maior, a mãe, né, que é responsável pelo menor, né? A gente fala para a mãe, você viu alguma coisa? Você quer registrar a ocorrência contra o agressor? Você quer ir para a delegacia? Você quer... a gente vai na delegacia, conversa, instaura um inquérito aí, ele pode ser preso, dependendo da situação, até em flagrante. Você quer? Não quero. Foi engano, nada disso. Não, deixa, a menina, ela tá falando coisas que não condiz com a realidade, e daqui a pouco eu converso com ela e acaba aqui não registrando a ocorrência. Então, acontece muitos casos assim. Tá? Então, assim, é importante essa vítima pegar alguém de confiança da família e registrar. Tá? Ou buscar Registrar. uma outra pessoa, né? Um professor, uma professora, um vizinho, uma vizinha que Tem uma dê estrutura ali sim, para poder... dê uma força mesmo junto, né? É que o crime, ele dá sinais, né? Antes de acontecer o feminicídio, antes de acontecer o homicídio, o agressor, ele dá sinais, né? A pessoa não vai chegar do nada assim, matar uma outra, né? Principalmente nesse caso de feminicídio, que tem uma relação íntima e familiar como a motivação maior. Então, assim, ele vai dar sinais claros, né? Vai dar sinais claros. Ou é uma separação, ele está ameaçando a ex-cônjuge, a ex-parceira, uma separação, vai lá e comete o feminicídio com ciúmes. Questão aí acontece muito caso de padrasto com enteada também, uma das Sim. os casos de padrasto com enteada acontece bastante. A pessoa pede para às vezes tem um senhor que mora na rua, pede para olhar os filhos menores, porque vai trabalhar, também acontece muito, às vezes uns senhores de idade também que acontece alguma coisa de assédio. Então, assim, a pessoa tem que levar o conhecimento para poder ter a segurança, para poder né? ter essa investigação e realmente prender o agressor. Porque a lei, ela é pesada. A lei, a lei é forte contra a violência doméstica e o feminicídio. Sim. Porém, tem que ir... Quanto é importante essa casa da mulher para poder dar esse suporte, né? Os órgãos públicos da segurança, no caso da Polícia Civil, fica limitado, muitas das vezes, a fazer esse acolhimento, né? Então, assim, você não tendo a casa da mulher para fazer esse acolhimento, fica difícil. Fica, né? Porque É um número de situações tão grande que é difícil você poder processar isso para poder ajudar a pessoa, né? O que acontece, que já aconteceu alguns casos que a gente vê que a vítima registra a ocorrência, faz tudo o que tem que fazer, é feita a medida protetiva na delegacia, dado ciência ao fórum, né? Poder Judiciário, tudo. Muitas das vezes até o agressor está com tornozeleira, né? Eu ia falar isso, tornozelado, vamos dizer, que o nosso jargão fala tornozelado, né? Muitas das vezes o agressor está com a tornozeleira, não pode sair da residência ou está monitorado o trabalho para a residência. Mesmo assim, quando ela retorna para casa, né, mesmo com tornozeleira, o agressor tudo, mesmo assim ele vai lá e comete o feminicídio. Porque ele ficou mais violento ainda depois que ela registrou a ocorrência. Sim. E para evitar esse contato, qualquer tipo de contato com o agressor, a casa da mulher e o acolhimento seria fundamental, né? E fortalece, né? Assim, fortalece as pessoas envolvidas, a vítima, né? Fortalece a vítima também para que ela consiga ir adiante com isso, né? Sim, fortalece e a gente vê que realmente combate vamos dizer, a prevenção ao feminicídio, ao homicídio, a gente combate com eficácia, né? Você tendo um acolhimento, você Com combate, certeza. porque o principal é você distanciar com eficácia o agressor da vítima. Para não chegar até isso, né? Então, assim, para não ter contato, porque a partir do momento que aconteceu o crime de assédio, importunação, violência sexual, ela vai lá e registra, depois volta para casa, não tendo uma casa da mulher para acolhimento. A chance grande de acontecer. A chance é muito grande de acontecer o feminicídio. É como você falou, todos os sinais já estão ali, né? Já está ali, já tem lesão corporal, já tem zap ameaçando de morte, já tem ligação,
Já tem testemunha, todo mundo da Yes. família sabe, os vizinhos tudo sabe, é briga todo dia. Às vezes é com a filha, enteada, ou às vezes com a esposa. Então, assim, já tem tudo. Só que os órgãos públicos, no Não caso, vai a poder Polícia fazer Civil, nada até... o que ela faz? Medida protetiva, né? Aham. Às vezes até a tornozeleira, né? Colocada ali para monitorar onde ele está, né? Que às Sim. vezes é para ele não ter realmente contato, né? Porque se a tornozeleira, se tem uma distância lá, se ele tiver contato ou se aproximar, aquela tornozeleira Ela vai apita, ativar, né? acionar, ela apita e é acionado a polícia para estar indo lá, né? Para prender ele por Obedecer, descumprimento de descumprimento. medida protetiva. Mas para que isso não ocorra, teria que ter o acolhimento, que seria, no meu ponto de vista, o Muito acolhimento seria aí uma eficácia maior aí para evitar o que é o principal, o contato da vítima com o agressor. Né? Sim. Posso ver as estatísticas? Posso falar algum desses números Com aqui para as certeza. pessoas? Achei muito bom você trazer essas estatísticas. Fórum A gente Brasileiro de estava até Segurança. comentando, né, que é importante falar para as pessoas, né, para Sim, as com pessoas certeza. saberem o peso que é disso, né? Bem, as informações são tiradas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isto é, essas informações não saíram da minha cabeça, nem da cabeça do Douglas, nem do Freitas. Isso são dados, gente, fora informações que nem chegam na polícia, não é mesmo, né? Que não são registradas. Estamos falando de registros, né? Com Então, a certeza. gente tem aqui, ó, Violência contra a agressões decorrentes de violência doméstica, 258.941 registros. Meu, é muito Brasil. absurdo. É muita gente. Stalking, né? Que é a perseguição, né? O cara que fica atrás da mulher, atrás de mulheres, de jovens e crianças também, porque infelizmente isso também é comum, porque desde assim bem novinha que isso acontece. Sim. 77.083 casos. 34,5% aumento disso de 2024, né? Os 2024, os dados estatísticos. E aí também é interessante que você tem o perfil da vítima e o perfil do agressor, né? Bem, aqui onde que Aqui, eu ó. Quem matou? Ah, é verdade. O autor. Autor. Olha, perfil gente, do autor. olha só, atenção, né? Quem matou? 63% é o parceiro íntimo, o marido, o namorado, o amaziado, a pessoa que está ali. 63%. Por Número mais alto. que exista também na rua, né? Sim. Que não quer dizer que a gente não exista, que Mas o fator dentro mas de casa é o muito fator grande, né? dentro de casa, né? O que aumenta casos, né, de bebida, casos de drogas, Entorpecente, né? entorpecentes. A sociedade aí, né, no geral, aí, aumentou bastante o consumo de entorpecente e álcool, né? Isso Sim. potencializa aí bastante as agressões, né? A importunação sexual, né, que eu falei, entre aspas, leve, né? Teve um aumento de 48,7%. quase 50% de aumento. certeza. Né? Muita E tem coisa. o perfil da vítima também aqui, ó. Aqui, né? Aqui o perfil da vítima, 63% mulheres negras, né? 63% mulheres negras. 71% entre 18 e 44 anos. Isso é, quase todo mundo, né? Todas as mulheres, né? Grande maioria, 18, né? 44, né? E 64% foram mortas em casa. Então, 64% é um número alto, né? Altíssimo. Dentro de casa. Altíssimo. Então, Dentro de grande. casa. 90%, né, são assassinados por homens, né? Como você citou. Aham. Cadê outro número aqui? Pode falar. O que você precisa saber? Questão de agressores, né? Agressores aqui. Vítimas Os agressores infantis, né? até 14 anos, 64% é no ambiente familiar. É. E mais de 14 anos é 30%. Cai um pouco com a maioridade, cai um pouco no ambiente familiar, né? Então, as vítimas menores é mais preocupante ainda, né, no ambiente familiar. Pois é, Então, né? Não assim, são só as mulheres, são as mulheres e os seus filhos, né? Então, assim, aqui, apesar de que os dois casos que aconteceram em registro os dois feminicídios que aconteceram em registro fogem da maior causa, da motivação, que é a violência doméstica, mas em grande parte o feminicídio está relacionado à violência doméstica. A maior parte dos casos de feminicídio está relacionado com violência doméstica. E no caso da Polícia Militar, que faz o policiamento ostensivo, a gente acaba ficando limitado por causa da questão da casa, né? A residência é um asilo inviolável, né? Pela Constituição. Então, assim, como que você vai entrar numa casa para fazer a prevenção, né? Sim, Então, difícil. você não pode chegar na casa de alguém
Você pode fazer orientação, né? Você pode chamar as pessoas para vir para fora, orientar aí na delegacia se tiver uma situação de flagrância ali, né? Lesão corporal, ameaça de morte comprovado, levar para a delegacia e registrar. Mas, em maioria dos casos, você não tem como você adentrar na residência para você estar fazendo uma prevenção. Então, a vítima, infelizmente nesse caso, a vítima tem que tomar uma atitude, né? A vítima ou os familiares têm que tomar uma atitude, né? E colher essas provas, registrar E como você disse, né, da questão de provas, né, a polícia precisa de números, né, de informações, até às vezes, né, essa questão de entrar na minha casa e fizeram varal, né? Muitas das vezes assim tem esses assuntos. Aí, mas você foi na delegacia denunciar? Não fui. Aí como você vai falar que seu bairro não tem segurança se você não foi, né, sofreu um furto, né, na sua residência e não foi registrar a ocorrência? A polícia não vai adivinhar que está tendo mas ocorrências aí, Doug, no bairro. Aí soma assim, quando a gente fala de violência com mulheres e crianças, a gente também está falando de vítimas que estão fragilizadas. Sim, com certeza. Então, assim, é muito importante que as pessoas vão. Tem que ir. Mas se a vítima não consegue ir, outras pessoas têm que começar a ir também. Sim, sabe? com certeza. Eu acho que a família, e não é no sentido de começar a denunciar todo mundo. Fazer não é um isso. Auê. Estamos falando de algo muito sério, de violência contra a mulher e contra crianças. E se a gente começa a perceber esses sinais, né? Como o capitão falou, já está tendo briga, já começou a bater, já teve ameaças. Importunação. E a gente sabe. Tá Então a vendo ali, gente. tá... Exatamente. Então, por exemplo. Não é aquela história mais de marido e mulher não mete a colher. Exatamente né? isso, exatamente isso. Não, tem que meter a colher. Assim, Sim. eu sou dessas. Se eu tô vendo que tá acontecendo, a casa do vizinho ali, é só uma festa, bebê ok. Mas se de repente, os filhos começam a aparecer machucado, a mulher tá estranha, começa a ter essa violência. Mudança claro de comportamento. Exatamente. É claro que eu não vou sair de qualquer jeito, vou tentar conversar com ela, vou tentar ver o que aconteceu. Se for em flagrante, na hora. Eu sou a vizinha, eu vou ligar na hora. Está acontecendo isso, escutamos barulho, quebrando, está batendo. E na escola, que você falou aí, que acontece muitas das vezes que às vezes a vítima menor, ela conversa com os coleguinhas da escola e com a professora. E não leva o conhecimento da mãe, né? A mãe ou a irmã ou o parente. O que acontece, se chegar ao conhecimento aí no ambiente escolar, que o responsável da escola chame a ronda escolar, chame a viatura e fala, ela me relatou tal coisa aqui, que o padrasto ou o avô, alguém está assediando ela, já houve a tentativa de assédio sexual, de violência sexual, tem como conduzir, levar e registrar essa ocorrência para estar fazendo uma investigação. Então, assim, o ambiente escolar também é muito importante. Então, assim, os professores e a direção da escola, se chegar ao conhecimento, chama a ronda escolar. Se não quiser chamar a mãe, tem um conselho tutelar, tá? Para conduzir o menor e o responsável. E que vai saber, né, vítima, agir, né, sem expor, né? Porque aí o agressor nem vai saber que foi registrada uma ocorrência contra ele, que ele está sob investigação. Então, assim, antes de acontecer a violência sexual ou a morte, né, o feminicídio em si, né? Então, assim, é interessante a conscientização aí de dar esse apoio à vítima aí e o registro, né, dessa ocorrência, né? Infelizmente, tem que depender aí da atitude da vítima e dos familiares aí para ajudar, né, a levar autoridades para fazer a investigação, né? Sim. A gente vai falar um pouquinho do nosso patrocinador agora, né? Deixar o clima um pouquinho mais suave. E vamos deixar o Freitas tomar um pouquinho de água. Aí vamos falar da Anamarca, né? Serviços náuticos. Você que está precisando tirar sua habilitação náutica, não tem ainda documentação, né? Só embarcação, só moto aquática. Como que eu faço, Douglas? Entre em contato com o pessoal da Anamarca. Eles vão te dar todo o suporte técnico para você poder estar regularizando a sua embarcação. Então, comprei uma embarcação nova. Como que eu faço? Entre em contato com eles, eles vão fazer o primeiro documento para você, vão estar fazendo a segunda via. Extraviei o documento, perdi, molhou, né? Pegou fogo, o que aconteceu com o documento? Vão lá, a Anamarca resolve para você, você vai ter seu documento novo em mãos. Estou vendendo ou comprando uma embarcação seminova ou usada, como que eu faço?
Ah, olha, não sei, entre em contato com a Anamarca vai estar lá resolvendo essa questão, vai fazer todo o processo para você estar vendendo com segurança ou comprando, né, sua embarcação com segurança, tá bom? Então, segue eles lá nas redes sociais, na marca Raiz, ou entre em contato conosco aqui no Podvale, que a gente direciona para eles, para você poder navegar com segurança, tranquilidade e poder curtir da melhor forma possível as águas aqui do Vale do Ribeira, do Litoral Sul. Então, curtir a vida à vontade, com tranquilidade e segurança, tá bom? Voltando agora, Freitas, a gente pulou uma etapas, né, do nosso bate-papo, que a gente sempre faz, porque o assunto é muito de relevância grande, né? Mas fala um pouquinho de você. Você é do Vale, não é? Para o pessoal te conhecer um pouco, saber da sua história. Fala pra gente como que você chegou no Vale, ou se você nasceu aqui mesmo no Vale. Eu não nasci aqui, né? Eu estou morando aqui há 15 anos, aqui no Vale do Ribeira, em Registro. Já banhou nas águas do Ribeira. Já bebeu água da já Ribeira, foi. não sai mais. Então. Eu sou natural de Osasco, fui criado boa parte em Osasco e Barueri, na Grande São Paulo, né? Minha mãe era professora do ensino primário, o antigo Mobral. Sim. E meu pai era oficial da Polícia Militar, ele aposentou major lá em Osasco e trabalhava em Barueri também. Foi um grande incentivador para a gente prestar para a academia da Polícia Militar, né? Sim. E que o meu irmão mais velho e eu prestamos e passamos, né? O meu irmão mais velho é major atualmente da ativa e eu sou o capitão da Polícia Militar. Aí, assim que eu terminei a academia, prestei em 2006, né? Em 2010 eu me formei aspirante oficial, né? Sim. 4 anos de academia, que é Administração em Segurança Pública, hoje atualmente chamado Ciências Policiais. Aí me formei em 2010 e vim para cá. Aí eu fui classificado aqui em Registro, né? Que abriu a maioria das vagas para o interior, e o interior mais próximo seria Registro, 200 quilômetros de São Paulo. Sim. Aí vim para cá, aí eu fui, né? Saí aí nos ranchos, num sertanejo da vida, solteiro, né? Recém-chegado, tinha 27 anos de idade na época, 27 Sim. anos, né? Aí acabei conhecendo uma dessas saídas aí, né? Acabei conhecendo a minha então namorada, né? Minha esposa, né? Sim. Eliane. A gente conversou, né? Aí acabou que a gente firmou um relacionamento e casamos, né? Em 2016. E desde 2010 até hoje, eu moro aqui no Vale do Ribeira. Se fixou aqui e Me fixei, né? tomou a água e não saiu mais. Aí nesse período de 2010 até 2014, eu trabalhei aqui no 14º Batalhão do Interior, né? Sim. Que é do outro lado da BR aqui. Aí depois eu fui, eu pedi transferência tive uns problemas de adaptação, né? Aqui por causa da distância na época. Daí eu fui para a região de Sorocaba. Fiquei um ano lá na região de Sorocaba, onde minha mãe mora. Fiquei um ano lá em 2015. Aí em 2016 eu fui para Barueri, trabalhei um ano em Barueri. Aí de 2015 eu fui para Barueri. Aí 2016 até o ano passado, eu estava trabalhando em Itapecerica da Serra, né? Aí fiquei lá e atualmente, teve uma transferência também, atualmente eu estou na Zona Sul, né? Próximo ali do metrô Capão Redondo, Zona Sul. Sim. Ali, né? Então, desde o meio do ano passado, eu estou na Zona Sul. Então, assim, a gente teve um contato tanto no interior, na Grande São Paulo, como na capital, então a gente tem uma noção, assim, geral aí da realidade de várias regiões, né? Sim. E basicamente é isso daí. Então, assim, os 5 anos que eu trabalhei aqui foi muito bom assim para a evolução profissional, né? Só que muda bastante da realidade da Grande São Paulo para a realidade de São Paulo. Com né? certeza. Que alguns crimes é mais, outros é menos. As Então, pessoas acham que não, mas né, o deslocamento é pequeno em termos, né? Mas já muda muito a situação ali de movimentações, de problemas, né, sociais que a gente tem. Aquilo que ele falou, né? Grande São Paulo, né, eu morava no centro, né? Barão de Limeira. Frente à Folha de São Paulo lá, né? Onde hoje, infelizmente, praticamente virou Cracolândia, né? Aquele lado ali, Princesa Isabel, Praça Júlio Prestes, até a Estação da Luz ali. Eu saí de lá em 90, já era uma situação complicada, né? A gente sempre falava que da Júlio Prestes até a Estação da Luz, à noite não se andava, né? A nem pé. de dia, querido. Né? Não, hoje nem de dia. Nem de dia. Antigamente era assim, já era complicado. Tá tendo uma revitalização ali. Sim. Mas ainda é muito pesado. Infelizmente, eu adoro São Paulo,
Sou nascido na Cachoeirinha, mas morei minha infância toda ali no centro. Mas não volto mais hoje para morar lá, só volto ao trabalho. A qualidade de vida que a gente tem no interior aqui é muito boa, né? Sim. A questão de a violência, os indicadores de violência é muito, muito baixos comparado a São Paulo, né? Sim. Então, eu ia assim, perguntar isso para ver, por mais que a gente tem 2 casos, né, que foi destaque aqui no Vale, né? Infelizmente aconteceram isso. Ao mesmo tempo que são 2 casos, não são únicos, foram destaque, mas é incomparável com uma cidade grande, né, que tem altos índices, né? A gente ainda que tem uma segurança para se viver, né? Apesar da repercussão negativa, né, São Paulo, assim, no geral, no estado, na cidade de São Paulo, né, tem 5 a 6 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, é um número baixo, né? É homicídio ou feminicídio, né? Até cometer o homicídio, então é um número baixo, 50, de 5 a 6. Então, são números semelhantes a alguns estados dos Estados Unidos. Tá? O problema é antes do que o crime antes que aconteça o crime, né? Antes que aconteça o homicídio ou o feminicídio. Então, esses fatores anteriores, importunação, violência, ameaça, que tem muita agressão. Então, assim, isso daí aumentou muito, né? Aumentou muito o uso indiscriminado de entorpecente e abuso da bebida alcoólica também potencializou bastante. Então, assim, até que ocorra homicídio ou feminicídio, aumentou muito, 50%, 48% nas estatísticas do Fórum de Segurança Pública. Então, assim, a gente tem que trabalhar, verificar para alinhar os órgãos públicos com as vítimas, alinhar uma forma da gente estar tentando reduzir isso aí, fazer a maior prevenção possível, disso, né? cada um fazendo a sua parte dentro das possibilidades para tentar fazer uma força-tarefa para diminuir, né? Sim. Isso daí, né? Porque é preocupante. O Brasil e a América Latina, a Cidade do México também são os números altíssimos aí, né? E aí a informação de violência doméstica é sempre muito importante, né? O que a gente está fazendo aqui hoje para vocês que estão nos assistindo, né? Trazendo essa informação, né? Para realmente ter a conscientização, ter a noção do quanto é grande o número de vítimas, né? E o quanto a sociedade tem que prestar atenção nisso antes de chegar ali nesse ponto. Né? Eu acredito muito na segurança que a gente tem, que possa nos proteger, mas a prevenção de todos para não chegar nisso, porque o mais importante é não chegar no final, no né? feminicídio, né? Não Exato. chegar nisso. Interessante também, aqui que a gente não comentou, os locais, né? Os locais onde acontece a violência sexual, né? Residência, 52%. A gente, né, que é a maioria, né? Via pública. Na rua, um louco, alguém pegou a vítima e levou para o matagal, levou para um lugar escuro. É 20%. Ainda assim, bom número, hein? Área rural, 2%. Né? Sítios e fazendas, menos de 1%. Estabelecimento comercial, 3,8%. Hospitais e outros locais, hospital 1,5% e outros locais 19%. Então, assim... O lugar mais perigoso é a nossa casa. 52% no Que era pra ser Brasil. mais seguro, Exatamente. né? Aí que nos faz pensar, opa, que problema é esse? Sim. Como que a nossa casa está sendo o lugar que mais está matando mulheres e crianças? E essa estatística bate com o que aconteceu aqui, né? Como 50% é na residência, dos 2 feminicídios que teve, foi na residência. Então, assim, dos 2 casos, 50% é na residência e os outros 50%. E o que a gente faz se a gente não está seguro na nossa própria casa? É complicado. Então, assim, é preocupante, né? Só que nos 2 casos aí, se tivesse, eu salvo engano, não foi registrado nada antes, né? Desse feminicídio. Que entra aquela importância que você falou começou os sinais, já fazer um BO, já procurar alguém. Pelo que foi comentado, foi um amor não correspondido, já tinha pedido de namoro, esse daí que entrou na residência, né? Então seria interessante levar um conhecimento das autoridades, porque aí já passava uma viatura lá, já fazia uma visita, já conversava com ela. Então, assim, o agressor já ia ficar intimidado, em alerta, né? então... Não, passou uma viatura aqui, Prevenção ou foi a Polícia Civil fazer investigação lá, entrevistou ela, parou a viatura lá, ou chamou ele para questionar ele, ou Muito bom o que está saber acontecendo aí disso. que
você está perturbando a moça tal, o que está acontecendo? Não, eu já pedi ela em namoro algumas vezes, só que ela não quer. Então, assim, já vai ter uma intimidação ali, né? Uma orientação da polícia. Ó, a partir de hoje, você não pode ter contato nenhum. Dependendo, até esse pedido aí, a medida protetiva também, tá? Então, assim, é importante levar as autoridades, né? E o que você falou também, né, da escola, achei muito interessante isso, Sim. de prestar atenção. Até porque, no caso, né, de crianças, é o adulto que vai prestar atenção, né, porque a criança ali, ela não sabe sobre isso ainda, né? não Falando tem de um criança, entendimento, né? isso. É. Então, às vezes, ela está vivendo isso, e quando você falar, vai contar para um coleguinha, vai contar para a professora, aí eles vão começar a prestar atenção, e é nesse momento já chamar, né? Não é sobre violência, mas uma vez eu até falei para você que eu sou amiga dos filhos dos meus amigos. Sim. E eu falei para Douglas, eu tenho prazer e eu me sinto segura de ter isso, né? Aí uma vez a filha de Douglas veio e desabafou um negócio comigo, que foi uma bobeira, uma coisa. Mas quando ela fez isso, eu falei para ela, me conte mesmo, qualquer coisa. Porque se um dia acontecer com ela, com qualquer filho de um amigo, eu quero saber para eu ir lá e falar, Douglas, vamos lá, sabe? Aconteceu Não é o isso, caso. aconteceu. Foi uma coisa até feliz, mas foi uma coisa que me fez pensar sobre isso, sabe? O quanto a gente precisa estar sensível e atento Aos detalhes, né? Sim. Para não chegar nesse ponto. Exato. A gente, assim, o ambiente escolar, a aproximação, assim, que no caso você tem amizade com as menores, as meninas, né? Chegando ao conhecimento, é importante, além da orientação, né? Pedir, né? Para estar levando ao conhecimento, né? No caso da DDM aqui, no caso. Porque senão, ela comenta, um dia ele me chamou, falou alguma gracinha. Daí no outro dia ele passou a mão. No outro dia vai evoluindo, né? A gente conversou que vai evoluindo. No outro dia ele Talvez você ganhe me ameaçou, confiança, pegou uma né? faca, ameaçou para ir no terreno baldio ou no matagal. E vai até a hora que chega o homicídio. Aí, né? Então, assim, para evitar, né, sempre que essa vítima, a menor, principalmente que é uma boa parte, a maioria dos casos, né? 64%, né, das vítimas, né? São até 13 anos, 64%. Então, assim... É número assustador, grande, muito assustador. grande. Então, assim, Nossa. feminicídio e violência doméstica. Então, assim, soube de algum fato, né? Leva isso, Leva né? ao conhecimento, né? O que acontece às vezes a pessoa sabe, vizinho viu, o parente viu, não, deixa, é só um... Daí vai lá sempre e vai evoluindo, né? O crime vai evoluindo. E se esses sinais iniciais, se não for tomada providência, vai evoluindo até, né, que infelizmente acaba virando estatística de feminicídio. Né? E Freitas, né, estamos falando aqui de caso de segurança, estamos falando de um assunto muito pesado, né, Doug? Mas importante demais. Muito importante, sim, né, com certeza. Falando aqui diretamente do Vale, da nossa comunidade, das nossas cidades, que não estão livres de sofrer violências, né? Mas, como a gente comentou, é muito diferente dos grandes centros urbanos, né? E são casos que, graças a Deus, ainda são Isolados, poucos né? casos. São poucos casos. Né? Temos essa estatística de Brasil, de América Latina, dos nossos países, mas essas estatísticas não se referem, né, especificamente ao nosso Vale. Então, ainda temos aí caminhos pela frente, né, para nos ficarmos atentos, nos conscientizarmos. E saindo um pouco desse assunto, e voltando ao nosso assunto central do programa, que é falar sobre turismo, espaços, né, lugares aqui do Vale, né? Certo. Eu queria pedir para você uma dica de um lugar de passeio, lugar seguro para as mulheres, para as famílias, e que você também vai com a sua família, vai com a sua esposa, que você foi, gosta, né? já foi. Sim, com certeza. Não, o turismo na nossa região é muito promissor, né? Então, assim, o trabalho que vocês fazem de divulgação é muito importante, né? A gente tem que valorizar a nossa região, né? Eu como filho adotivo da região, né? Mas bom, eu já fui 2 vezes na Caverna do Diabo, né? Eu fui uma vez com a minha esposa e outra vez com os meus familiares de São Paulo, né? O pessoal adorou, foi muito bom, muito gratificante, é um ambiente muito bacana, seguro, tem uma estrutura para turismo, tem a passarela, tem iluminação. Então, assim, é um parque estadual, né?
Que a gente foi um parque estadual, que você compra um ingresso ali pela internet mesmo, chega lá, tem um guia turístico, você tem, salvo engano, 600 metros ali de passarela de estrutura que você possa ir adentrar a caverna a pé, acessível, né? Para todas as idades, né? Douglas não sabe. Eu não vou ainda lá. Tô devendo lá, Alan, lá de Eldorado, pode ficar me aguardando que uma hora vamos combinar de estar conhecendo a caverna. Eu não fui ainda. É muito interessante, muito bom. E também, quando a gente foi lá, foi ano retrasado, para quem quiser um pouco mais de emoção, o guia também ele leva para a parte de dentro da caverna, mais de 600 metros para da caverna, que tem um rio, um riacho, que a pessoa pode mergulhar, tem cachoeira lá dentro, aí especificamente com o guia com equipamento de proteção individual aí, consegue adentrar mais na caverna e sair do outro lado, né? Mas aí é uma coisa mais radical. Mas a visitação, para quem nunca foi numa caverna, para quem não conhece esse tipo de natureza específica, é muito bom, muito interessante e é uma coisa que a gente tem aqui que enriquece bastante a região. Muito bom. E você levou família, né? Sim, levamos e muito a seguro família. mesmo, muito seguro, bom. Os nossos parques barato, aqui. É muito barato, é em torno de R$30 por pessoa, 40. Monitores locais, né, Doug? Todos eles qualificados para levar e pela segurança das pessoas. Quer conhecer o Vale do Ribeira, procure os guias locais, que isso aí é muito importante. Você está fazendo a economia criativa da cidade crescer. A gente está chegando aos finalmente, né? Agradecer o Freitas por ter aceitado o convite de estar conosco aqui, né? A gente já tinha tentado uma outra oportunidade, infelizmente não deu certo, mas agora a gente conseguiu alinhar as datas aí para poder fazer dias e horários para fazer o programa. Então, Freitas, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, por ter trazido essas informações para a gente poder mostrar para a população de Registro do Vale como tem que estar atento a esse tipo de situação, né? Então, foi um prazer te conhecer pessoalmente, né? Não te conhecia também, então muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite novamente, é uma grande satisfação a gente participar, né? E que esse bate-papo aqui sirva de orientação e prevenção aí para a população no geral, né? Que as vítimas aí, os familiares se conscientizem, né? E levar ao poder público, levar às autoridades aí o conhecimento dos crimes antes que ocorra, antes que chegue na fatalidade aí da perda de vidas de entes queridos. Muito obrigada. Você que está em casa, se você estiver sofrendo alguma importunação, perseguição, se você está sofrendo violência dentro da sua casa, não tem coragem, procure ajuda, nos procure a delegacia da sua cidade, procure o conselho da sua cidade e não se cale. É isso aí, gente. Ficou o recado aí da Ira, ficou o recado do Freitas. Muita atenção, né? Cuide da sua família, né? Dos seus familiares, dos jovens, das crianças. Isso é muito importante para a gente poder ter um país cada vez melhor. Mundo, né? Então, fica dado o recado aí. Agradecemos a todos pela audiência de sempre. Um grande abraço. Até o próximo. Valeu!